Leia as Escrituras Sagradas, no livro de João, Evangelho de João, abra aí, Evangelho de João, nós vamos ler os versos de 1, capítulo 3, versos de 16 em diante. Eu quero ler com os irmãos, tá? Vamos todos ler juntos. Diz assim, amados, as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 21. Vamos todos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar? Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença, estamos para te adorar, para te servir, para ouvir a tua palavra. Já agradecemos a ti, através, ó Deus, dos louvores, das orações e também da leitura da tua palavra. Ilumina nossos corações para que possamos aprender aquilo que vem de ti. Ilumina nossas mentes e corações também dos nossos ouvintes, telespectadores, que estão nos nossos canais de YouTube e também de Facebook. Nós oramos a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre 3 versículos. O de número 16, o versículo central, e depois o verso de número 18 e o verso de número 20. Eu quero compartilhar com vocês o que diz a palavra. Fique com a sua Bíblia aberta para você acompanhar a palavra de Deus conosco. E o primeiro verso escolhido foi o 16. Deus amou o mundo de tal, né? Essa frase que eu escolhi. Olha, meus irmãos, Deus, ele fez a entrega do seu filho, né? Quando ele foi encarnado, ele foi chamado Filho do Homem, certo? Com a missão, amados, de vir ao mundo para pregar, não é, a palavra de Deus, e veio também para pagar a dívida do homem para com Deus, para ele poder ter a salvação eterna. Então, a missão dele, amados, foi anunciar o reino de Deus para a humanidade, amados. O pregar o evangelho do reino de Deus, irmãos. E ele fez isso trazendo a mensagem, operou muitos milagres, amados, né? E ele encerrou o seu ministério aqui, dando encerramento à velha aliança. Ele celebrou a última Páscoa, ele celebrou a nova aliança,
Ele morreu na cruz para pagar nossos pecados e ele ressuscitou. Depois de ressuscitado, apareceu por 40 dias ao seu povo e depois se despediu deles no monte, prometendo que voltaria. Mas ele deixou uma ordem. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Nós vamos, amados, ver o verso de número 18, a frase que eu escolhi: quem nele crê não é condenado. Então, aquele que ouviu a palavra dele, agora hoje dele também, porque o que nós estamos pregando aqui é a palavra de Deus. Então, quem ouve a palavra de Deus e crê nela, ele tem a vida eterna. Assim como ele diz, com quem não crê já está condenado. Quer dizer, quem recebe Jesus pelo arrependimento do pecado e por crer nele, tem a vida eterna, é a promessa dele. E a vinda dele, amados, veio para cumprir a promessa de Deus lá no Jardim do Éden, né? Prometeu ao casal, até a serpente que estava ao lado, que do descendente da mulher viria, né, aquele que haveria de ser ferido no calcanhar, morrendo na cruz e ser esmagador da serpente, isto é, ressuscitando e vencendo a morte. Em terceiro lugar, amados, eu quero falar sobre o verso de número 20, que diz assim: aquele que pratica o mal detesta a luz, né? Olha, quem crê em Jesus está livre de qualquer prática maligna, qualquer coisa errada, qualquer mal, né? Ele trouxe para o homem a transformação da vida dele. Ele veio para remir o homem do pecado de Adão. Ele veio para fazer a redenção, a salvação que o homem perdeu expulso do jardim. Ele dá hoje aqui em vida para nós, pelo menos espiritual, na esperança da glória eterna de Deus. É isso que ele veio fazer, né? E nós, amados, entendemos que os que rejeitaram ele, né, os que não creram, vêm da descendência adâmica, a descendência natural, e todo que veio da descendência natural, que creu em Jesus Cristo, nasceu de novo. Ele passou a ter o Espírito de Deus no seu coração, aquele Espírito que Adão perdeu e foi expulso do paraíso. Então, nós estamos na mesma condição de Adão no paraíso, mas num mundo de pecado, mas vivendo de forma espiritual. Olha, viver, amados, na fé é viver a salvação, mas viver no pecado, amados, é amargar a certeza de que coisa ruim vem por aí e é a condenação da morte eterna. Então vamos pregar a palavra nesses 3 versículos. O primeiro versículo, meus irmãos, é o verso 16. Deus amou o mundo, não é? Muito bem. Este versículo, amados, ele centraliza o objetivo principal que Deus veio fazer na humanidade. Este versículo, amado, é o versículo do resgate do homem pecador. O que é que diz ele? Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, para ser resgatado do pecado da condenação eterna em Adão. Olha, meus irmãos, que assim ele cumpriu a sua vinda ao mundo, aquele veio e trouxe a salvação para libertar o homem. Estamos vivendo e desfrutando disso na nossa vida. A nossa confiança, a nossa fé está em Jesus Cristo. Olha, o valor, amado, cobrado pelo resgate do homem, amado, nada mais foi que ele assumiu o nosso pecado. Ele foi ferido no calcanhar prometido a Adão e Eva, mas o ferido no calcanhar, ele morreu na cruz não porque ele tivesse pecado, mas porque ele assumiu o pecado de todos que creram nele. Não foi
Ele não morreu pelos incrédulos, pelos que não crêem nele. Ele morreu pelos que crêem nele, não é? Então, quem creu nele, ele veio para resgatar, para livrar da condenação eterna. É isso, amados, né? Que ele fez conosco, né? Dando a sua própria vida, né? Olha, a palavra de Deus fala muito bem para nós, amados. Quando o amor, como disse um grande servo de Deus, olha o que ele disse. Quando o amor, amado, enche o coração do homem, não existe espaço nenhum para o ódio, para a intriga, para a inveja, para a maldade, porque o crente que tem o amor de Deus no coração, que é o Espírito Santo, ele age de maneira correta e verdadeira. Meus amados, como podemos traduzir esse amor, amados, não é? Como podemos? Ele nos retirou da condenação da morte eterna. O que a gente pode manifestar é isso. O cara que creu em Jesus Cristo, Deus disse, isso é meu, não toca nele. Mas quem não é de Deus, ele deixa, como diz o ditado popular, viu, Herta? Ao Deus dará. Está vivendo a vida, não quer nada com Deus. Né? Não quer nada com Deus. Então a palavra de Deus nos chama a atenção, amados, para essa verdade, porque o amor de Deus, amados, se estende no coração do homem que crer nele, meus irmãos, né? Ele abrange, amado, e será entendido por todos que crer nele, começa a compreender quem é Deus, porque quem não tem o novo nascimento é um tapado. Ele pode dizer, eu creio em Deus, Deus é bom, e não sei o quê, mas não tem o novo nascimento, não nasceu de novo, então não tem compromisso com Deus. A humanidade, amado, está dizendo que ama Deus, mas está atrás de um homem até que já morreu, faz uma procissão, faz eventos para as pessoas e não para Deus. Eu cheguei para um colega e disse, mas rapaz, você vai fazer isso aí, por que você não faz isso para Jesus, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos deu a vida eterna, meus irmãos, não é? O Filho do homem, não é? Então, todos que creram nele serão salvos, serão transformados pelo amor de Deus, e nele habita Deus, na sua vida, no seu coração, não é? Todos que foram cheios do amor de Deus, irmãos, ele passa a entender as coisas, porque é como aquela coisa lá de Nicodemos. Foi o que Jesus disse a Nicodemos? Ele disse a Nicodemos, Jesus começou a falar com Nicodemos sobre as coisas da terra. Mas aí a Nicodemos não entendeu. E ele era um sacerdote prestigiado em Jerusalém. E Jesus então disse, é preciso nascer de novo, Nicodemos. Ele disse, mas como? Eu sou um homem velho. Jesus disse para ele, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele insistiu, mas como é isso? Ele disse, vou dar um exemplo para você. Ele disse, olha, Nicodemos, o vento sopra para todo lado. Ouve-se sua voz, mas ninguém sabe de onde ele veio, nem de onde ele vai. Assim é o que é nascido do Espírito Santo, que nasceu de novo. Não é? E como é que a gente vê Jesus no coração da gente? É quando nós mudamos a nossa vida, quando nós somos transformados, aquilo que nós fazíamos que não prestava, que era errado diante de Deus, nós nos corrigimos, nós passamos a ser um bom esposo, um bom filho, um bom trabalhador, um bom empresário, um bom, né, nesta vida do mundo como exemplo, como testemunho, que essas são as provas que o vento balança as folhas, mas nós somos exemplar de ser honesto, de ser consagrado e ter uma vida com Deus. Meus queridos irmãos, quando, amado, alguém está à disposição, amado, de Deus, amado, ele se aproxima de Deus e o pecado não tem nada a ver com ele. Porque o crente ele não é inclinado para o mundo, mas é inclinado para o céu. Ele não é
não é inclinado para o pecado, ele é inclinado para o Espírito Santo, ele tem uma vida com Deus, em seus negócios, nas suas coisas que você faz, Deus está no comando da vida, daquele que creu em Deus, que tem uma vida com Ele, amado. E o privilégio de nós nascermos em Adão no pecado da condenação da morte, e Ele, quando nos escolhe, nos livra da morte eterna. Olha, meus queridos, eu diria mais a você, só o descendente prometido, Adão e Eva, quando eles pecaram, deu a chance para ele que eles crescem no descendente que vinha. Quem era o descendente? Foi Jesus. Quantos mil anos depois ele veio ao mundo para nos dar o perdão do pecado e para nos salvar. Em segundo lugar, amados, o verso de número 18, quem nele crê não é condenado. Olha aí, as explicações que eu já dei aqui para vocês, né, sobre Nicodemos. Nicodemos, quem nasce de novo, né, ele tem a vida eterna. A vida eterna está em Deus. É Ele quem nos favorece, quem nos concede a vida eterna. Olha, meus queridos, João escreveu o livro do Evangelho de João, esse que estou lendo aqui agora, e ele escreveu o Apocalipse. Mas ele não tinha nada dele no Apocalipse, tudo foi Deus que revelou para ele. Ele revelou para ele, meus amados, para ele mostrar, meus irmãos, não é, que os que ouvem a voz de Deus, não é, o evangelho da salvação e crê em Jesus Cristo, amados, não é, com certeza serão absolvidos da condenação eterna. Aquele que crê em Jesus está livre. O que foi que o próprio João disse em João 3,36? Ele disse assim: olha, quem crê será salvo, terá a vida eterna. Mas quem não crê, ele diz assim, ó, já está condenado. Já está condenado, não tem a vida eterna, amados. Aliás, eu disse o 36, mas é o 18 que eu vou ler. Diz assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então é importante, amados, esse amor de Deus na nossa vida. Olha, meus irmãos, o Filho do homem, amado, ele foi enviado pelo Pai, por Deus, para ele cumprir aqui, amado, a promessa que ele fez a Adão e Eva. Não é? Ele disse, não é, que a mulher iria ter, da mulher viria o descendente, que viria para perdoar o homem que pecou e foi expulso do paraíso, e que iria recuperar a todos que crescem nele. Olha, ele prometeu, amados, que o descendente deles viria, amados, para trazer o quê? O perdão, amados. Perdão do pecado, da morte eterna. Trazer a salvação, que é a redenção para o homem. Ele veio trazer a redenção para o homem, amados, para que o homem fosse restaurado da besteira que Adão fez, amados, comendo do fruto proibido e sendo condenado à morte eterna, e disse, mas para ser salvo tem que crer no que vai vir. Nós aqui, irmãos, estamos crendo no que veio. Então o povo esperou até Jesus vir, esperava ele, crê no que vem, mas nós cremos no que veio. E ele veio e nós podemos provar que ele veio e trouxe a mensagem da salvação. Olha, hoje, amados, a igreja de Cristo, amados, vem anunciando o reino de Deus, amado, em toda a humanidade, né? Ele vem sendo anunciado como Jesus Cristo é o único Salvador, é o único que salva o homem, ninguém mais. E para terminar, em terceiro e último lugar, o verso número 20, que diz assim, meus amados, não é? Aquele que pratica o mal detesta a luz. Você já ouviu o cara contar uma ilustração assim? Pega uma pedra, levanta assim, corre os bichinhos tudinho, porque a luz ofusca eles, ele corre para a escuridão. Quem vive no pecado, fazendo as coisas erradas, tem que viver o quê? Escondido. Precisamos entender essas coisas, né? Precisamos, amados, compreender a palavra de Deus, né? Uma prova, amados, de quem é filho
da perdição, amado, que vem desde o início, presta atenção, vem desde o início da criação. Quando Deus criou o homem, e depois o casal teve 2 filhos, Adão teve 2 filhos com Eva, um chamava-se Abel e o outro chamava Caim. Caim matou Abel e Deus expulsou ele e amaldiçoou ele. E toda a geração dele seria má, da maldição. Depois, amados, depois ele esperou nascer outro filho de Eva e Adão nasceu 7. Aí ele abençoou 7 e disse: 2 gerações, a geração de Caim e a geração de 7. A de Caim é da maldição, a de 7 da bênção. Eles viveram quase 1000 anos, um para um lado, outro para outro. E, no final, os filhos dos homens, os filhos de Deus, começaram a achar as moças bonitas, cainitas, de Caim, e tomaram as moças da maldição, e aí a coisa desunerou. E veio a corrupção. E todos caíram na degeneração. Aí Deus do céu veio à terra para acabar com tudo. Aí o que foi que Deus disse? Mas só tem um aqui que é justo, chama-se Noé. Olha, Noé, eu vim aqui para acabar com tudo, mas você é um justo. E eu quero dar atenção a você, você é justo. Então, eu vou te dar 120 anos para você construir uma arca. E anuncie durante 120 anos, quem crê entra na arca para não morrer na água. Ninguém se converteu. Faltando 30 dias, 120 anos, viu, Genildo? Aí Deus disse a Noé, falta um mês para chover, chama o povo com mais força, ninguém veio. Mais 15 dias veio ninguém. Ele disse, então, abra a porta da arca e no lugar deles bote um par de cada animal. E, aliás, ele não foi atrás, não. O próprio Deus tocou uma trombeta lá para os animais, foram tudo para lá. Encheu. Quando estava cheio, começou a chover. Aí veio o povo tudo atrás da arca, aí Deus fechou a porta pelo lado de fora. E a chuva arrochou e o povo querendo entrar e não podia entrar. E todos foram dizimados e mortos. Esse foi o primeiro julgamento geral, e só houve um. O primeiro julgamento geral da humanidade, escapou só Noé, que depois ele com a esposa tiveram 3 filhos, que deu continuidade à humanidade. E mais lá na frente, uns 2000 e poucos anos depois, aconteceu um outro juízo local de Sodoma e de Gomorra. O que foi que Deus fez? Estava praticando os mesmos pecados, os pecados da corrupção, os pecados sexuais, os pecados de malignidade. Então Deus chamou Abraão e disse, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão disse, não faça isso não. Deu uma chance para eles. Aí então, tá bom, Abraão, se tiver lá 30 pessoas fiéis, ó, um só, ele não acabou com o mundo, né? Se tiver 30 lá fiéis, está tudo tranquilo. Eu não destruo nada, não. Aí Adão, quando chegou em casa, voltou para a montanha. Senhor, mas se tiver 20, ele disse, se tiver 20, pode ficar tranquilo, não destrui, não. Ele foi para casa, antes de entrar em casa, voltou para a montanha. Disse, Senhor, mas se não tiver 20, tiver só 10, está tudo bem, não vou, né? Aí foi, quando voltou de novo, disse, Senhor, não tem ninguém, até meu sobrinho Ló, foi, vou mandar 2 anjos tirar Ló de lá com a família. Até a mulher de Ló olhou para trás, porque estava, amados, assediada pelo pecado da perdição do homem, e virou uma estátua de sal. Meus irmãos, Deus não tolera o pecado.
Deus não aceita o pecado, meus irmãos. O homem, amados, da natureza humana, é da natureza adâmica, amado, chamado de incrédulo, amado, que depois de ouvir o evangelho da salvação em Jesus Cristo, amado, e Deus dá todas as provas para o homem ter uma vida reta, uma vida com Deus, amados, mas o homem rejeita Deus, amados, rejeita a mensagem do evangelho, não é? E há países que são contra Jesus e contra a igreja, né? Que destrói a igreja, que prende crente, que mata crente. Só na Nigéria mataram 300 de uma vez, porque estava cultuando ao nome de Deus. Olha, meus irmãos, eu quero encerrar, né? Dizendo a vocês o seguinte: o amor de Deus foi prometido ao homem, que viria o amor, ele, Jesus, né? Ele viria para salvar a todos que crescem nele. Né? E todos aqueles que ouvem o evangelho, irmão, da salvação, amado, por inclinação, são praticamente alguém que se aproxima de Deus, que tem a verdade, quem crê nele. Agora, meus irmãos, o que rejeita o Filho de Deus, que não quer nada com ele, amados, as coisas ficarão difíceis para ele. Porque o pecado destrói o homem. Porque o pecado, amados, leva o homem à loucura. Eu quero encerrar com a ilustração de Saddam Hussein. Olha bem, irmãos, um repórter da CNN, né, no dia 31 de dezembro, amado, de 2006, que foi o dia que Saddam Hussein foi capturado e ia ser morto, enforcado. Naquela cerimônia ali de enforcar o homem, estava lá, amados, as pessoas que prenderam ele, quiseram matar, né? Então colocaram a corda no pescoço de Saddam Hussein, todo mundo sabe dessa história, né? Certo? E aí, antes de soltá-lo, para pendurar ele na corda e matá-lo, alguém do plenário lá, que estava presente, disse assim: Saddam, você vai direto para o inferno, não é? Ele ouviu isso antes de morrer. Meus irmãos, o mal espera. E no tempo do mal, o homem, quando é mal até o fim. Porque não é da bênção, é da maldição. Que Deus os abençoe. Amém?